E se algumas palavras escritas há quase 2000 anos ainda pudessem orientar a forma como vivemos a nossa fé hoje? A primeira carta a Timóteo nos mostra exatamente isso. Escrita pelo apóstolo Paulo para um jovem líder da igreja, essa carta traz conselhos profundos sobre como permanecer firme na verdade em meio aos desafios da vida cristã. Timóteo havia acompanhado Paulo em várias viagens missionárias e agora tinha uma grande responsabilidade: cuidar da igreja em Éfeso e proteger a mensagem do Evangelho diante de falsos ensinamentos. Por isso, Paulo escreve com amor, autoridade e sabedoria, oferecendo orientações que continuam extremamente relevantes para nós. Ao longo desta carta, encontramos princípios sobre fé, caráter, liderança, oração e vida piedosa. Hoje, vamos descobrir 12 lições poderosas do livro de 1 Timóteo que podem fortalecer a sua fé e transformar a maneira como você vive o Evangelho no dia a dia. Antes de começarmos, convido você a deixar o seu like, se inscrever no canal e, se desejar, compartilhar algo nos comentários. Sua participação pode ser uma palavra de encorajamento para alguém que também está assistindo agora. Vamos começar. Primeira lição: permanecer firme na fé. Mas o fim do mandamento é o amor de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida. 1 Timóteo 1:5. Neste versículo, Paulo mostra que a verdadeira firmeza na fé começa no interior da pessoa. Permanecer firme não significa apenas falar sobre Deus ou conhecer ensinamentos, mas viver uma fé sincera diante dele. O apóstolo explica que o objetivo do mandamento é gerar amor, um amor que nasce de um coração puro, de uma consciência tranquila e de uma fé que não é fingida. Quando a fé é verdadeira, ela transforma atitudes, pensamentos e relacionamentos. A pessoa passa a viver com mais sinceridade, responsabilidade e amor pelo próximo. Essa lição nos lembra que a fé cristã precisa ser verdadeira e viva, refletindo o caráter de Deus em nossas atitudes e na maneira como vivemos todos os dias. Segunda lição: Cristo veio salvar os pecadores. Esta é uma palavra fiel e digna de toda a aceitação. Que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. 1 Timóteo 1:15. Aqui encontramos uma das declarações mais claras sobre o propósito da vinda de Jesus ao mundo. Paulo afirma que Cristo veio para salvar os pecadores, mostrando que a mensagem central do Evangelho é a salvação oferecida por Deus. O próprio apóstolo reconhece suas falhas e diz que se considera o principal dos pecadores, demonstrando profunda humildade diante da graça divina. Essa atitude revela que ninguém está além do alcance da misericórdia de Deus. A salvação não depende da perfeição humana, mas do amor e da graça de Cristo. Quando reconhecemos nossas limitações e nos voltamos para Deus, encontramos perdão e uma nova oportunidade de vida. Assim, essa lição nos lembra que o Evangelho é uma mensagem de esperança para todos que creem. Terceira lição: o poder da oração. Antes de tudo, recomendo que se façam pedidos, orações, intercessões e ações de graças por todos. Orem pelos governantes e por todas as autoridades para que possamos viver uma vida tranquila e em paz, com toda piedade e dignidade. Isso é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. 1 Timóteo 2:1-3. Paulo começa esse ensinamento destacando algo essencial para a vida cristã. A oração deve ser uma prioridade.
Ele orienta que os cristãos apresentem a Deus súplicas, intercessões e ações de graças por todas as pessoas. Através da oração, demonstramos dependência de Deus e também cuidado pelos outros. O apóstolo ainda ensina que devemos orar pelas autoridades e governantes para que haja paz e estabilidade na sociedade. Quando há paz e estabilidade, as pessoas têm melhores condições para viver com dignidade, dedicar-se a Deus e cultivar uma vida marcada pela fé. A oração, portanto, não é apenas um hábito religioso, mas um relacionamento vivo com o Senhor. Essa lição nos lembra que orar fortalece a fé, transforma situações e aproxima nosso coração da vontade de Deus. Quarta lição: Deus deseja salvar todos, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. 1 Timóteo 2, 4. Este versículo revela o coração de Deus para a humanidade. O desejo divino é que todas as pessoas conheçam a verdade e experimentem a salvação. Isso mostra que o amor de Deus não está limitado a um grupo específico, mas é oferecido a todos. Muitas vezes, as pessoas pensam que Deus está distante ou indiferente, porém, a Bíblia revela exatamente o contrário. O Senhor deseja que a humanidade encontre o caminho da vida. Conhecer a verdade significa compreender o plano de Deus revelado em Cristo. Quando alguém aceita essa verdade, sua vida começa a mudar profundamente. Esse versículo também nos lembra da responsabilidade de compartilhar a mensagem do Evangelho. Se Deus deseja que todos conheçam a verdade, então os cristãos são chamados a viver e anunciar essa esperança. Assim, a salvação não é apenas uma experiência pessoal, mas também uma missão que alcança outras vidas. Quinta lição: Cristo é o único mediador, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. 1 Timóteo 2, 5. Paulo declara claramente que Jesus é o mediador entre Deus e a humanidade. Um mediador é alguém que reconcilia duas partes que estavam separadas. Por causa do pecado, o ser humano se afastou de Deus. No entanto, através de Jesus Cristo, essa reconciliação se tornou possível. Ao entregar sua vida, Cristo abriu o caminho para que as pessoas se aproximem novamente do Senhor. Essa verdade mostra que a salvação não depende de rituais humanos ou méritos pessoais, mas da obra realizada por Jesus. Quando alguém confia em Cristo, encontra acesso direto à presença de Deus. Essa realidade traz segurança espiritual e esperança. O cristão pode orar, buscar a Deus e viver em comunhão com Ele, porque Cristo se tornou o mediador perfeito. Assim, toda a esperança da fé cristã está firmada em Jesus, que nos conduz de volta ao Pai. Sexta lição: a vida cristã deve refletir bom testemunho. Convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. 1 Timóteo 3, 7. Neste versículo, Paulo destaca a importância do testemunho na vida cristã. A fé não deve ser vivida apenas dentro da igreja, mas também precisa ser refletida nas atitudes diárias diante das pessoas. Paulo ensina que aqueles que seguem a Cristo devem ter uma reputação íntegra, inclusive entre aqueles que não compartilham da mesma fé. Um bom testemunho demonstra coerência entre aquilo que se acredita e a maneira como se vive. Quando a vida do cristão é marcada por honestidade, respeito e responsabilidade, isso fortalece a mensagem do Evangelho. Por outro lado, atitudes incoerentes podem trazer vergonha e enfraquecer o testemunho da fé.
Essa lição nos lembra que nossas atitudes falam muito sobre aquilo que realmente cremos. Viver com integridade é uma forma de honrar a Deus diante das pessoas. Sétima lição: a igreja é a casa de Deus. Para que, se eu tardar, saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. 1 Timóteo 3:15. Paulo escreve essas palavras para mostrar a importância da igreja na vida cristã. Neste versículo, ele lembra que a igreja não é apenas um lugar de reunião, mas a casa de Deus entre os homens. Ela representa a comunidade daqueles que pertencem ao Senhor e vivem para honrar o seu nome. Por isso, Paulo ensina que os cristãos devem saber como se comportar dentro da igreja, vivendo com reverência, respeito e compromisso com a verdade. A igreja é chamada de coluna e firmeza da verdade, porque tem a responsabilidade de preservar e anunciar o Evangelho ao mundo. Quando os cristãos vivem unidos e firmes na palavra, a igreja cumpre seu papel de sustentar a verdade de Deus. Essa lição nos lembra que a igreja deve permanecer firme na verdade e ser luz para aqueles que buscam a Deus. Oitava lição: devemos alimentar nossa fé com a palavra. Criado com as palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido. 1 Timóteo 4:6. Paulo lembra a Timóteo que a vida espiritual precisa ser constantemente fortalecida pela verdade de Deus. Neste versículo, ele destaca que a fé se desenvolve quando somos nutridos pelas palavras da fé e pela boa doutrina. Assim como o corpo necessita de alimento para se fortalecer, a vida espiritual também precisa ser nutrida pela palavra de Deus. Quando uma pessoa se dedica a aprender e praticar os ensinamentos das Escrituras, sua fé se torna mais firme e madura. A palavra orienta o coração, corrige pensamentos e ajuda a discernir o que agrada a Deus. Sem esse alimento espiritual, a fé pode se enfraquecer com o tempo. Essa lição nos mostra que quanto mais nos aproximamos da palavra de Deus, mais nossa fé cresce e se fortalece. Nona lição: cuidado com o amor ao dinheiro, porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. 1 Timóteo 6:10. Com essas palavras, Paulo faz um alerta direto sobre uma armadilha que pode facilmente dominar o coração humano. O dinheiro por si só não é o problema. O perigo começa quando ele se torna a prioridade da vida. Quando o coração se apega demais às riquezas, a pessoa pode acabar tomando decisões guiadas pela ganância e não pelos princípios de Deus. Paulo mostra que o amor ao dinheiro pode abrir portas para muitos erros e sofrimentos espirituais. Por isso, o cristão é chamado a viver com sabedoria, mantendo o coração livre desse apego. A fé, o caráter e o relacionamento com Deus devem ocupar o primeiro lugar. O dinheiro deve ser visto apenas como uma ferramenta para viver e fazer o bem, nunca como o centro da vida. 10ª lição: buscar a justiça e a fé. Mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência, a mansidão. 1 Timóteo 6:11. Neste versículo, Paulo orienta Timóteo a viver de maneira diferente daqueles que se deixam levar por desejos errados. Em vez de seguir caminhos que afastam o coração de Deus, ele deveria buscar aquilo que agrada ao Senhor. Paulo menciona qualidades importantes para a vida cristã, como justiça, piedade, fé, amor, paciência e mansidão. Essas virtudes refletem o caráter de alguém que deseja viver de acordo com a vontade de Deus. A vida cristã não consiste apenas em evitar o mal, mas também em buscar ativamente aquilo que é bom e correto. Quando uma pessoa decide seguir esses valores,
sua vida passa a refletir a presença de Deus em suas atitudes. Essa lição nos lembra que o cristão é chamado a cultivar diariamente um caráter moldado pelos princípios de Deus. 11ª lição: combater o bom combate da fé. Combate o bom combate da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. 1 Timóteo 6:12. A vida cristã muitas vezes é comparada a uma batalha espiritual. Neste versículo, Paulo encoraja Timóteo a permanecer firme e a lutar o bom combate da fé. Seguir a Cristo exige perseverança, porque ao longo da caminhada surgem desafios, tentações e momentos de fraqueza. Por isso, o apóstolo lembra que o cristão deve manter sua fé firme, sem desistir diante das dificuldades. Combater o bom combate significa continuar confiando em Deus, mesmo quando as circunstâncias parecem difíceis. Paulo também recorda que os cristãos foram chamados para a vida eterna, uma promessa que dá sentido e direção à caminhada. Quando mantemos os olhos nessa esperança, encontramos força para seguir adiante. Essa lição nos ensina que a fé verdadeira é perseverante e permanece firme até o fim. 12ª lição: guardar a verdade que Deus confiou. Ó Timóteo, guarda o depósito que te foi confiado, tendo horror aos clamores vãos e profanos, e às oposições da falsamente chamada ciência. 1 Timóteo 6:20. Paulo encerra sua carta lembrando Timóteo de algo extremamente importante: proteger a verdade do Evangelho. O depósito mencionado representa a mensagem da fé que foi confiada aos cristãos. Timóteo deveria preservá-la com cuidado, evitando discussões vazias e ideias que poderiam distorcer o ensinamento de Deus. Ao longo da história, muitas filosofias e opiniões tentam substituir ou modificar a verdade bíblica. Por isso, Paulo orienta Timóteo a permanecer firme no que havia aprendido. Esse conselho continua atual para todos os cristãos. Guardar o depósito da fé significa valorizar a palavra de Deus, permanecer fiel aos ensinamentos de Cristo e não permitir que influências externas enfraqueçam a verdade do Evangelho. Quando protegemos a verdade que recebemos, ajudamos a manter viva a mensagem que transforma vidas e conduz as pessoas ao conhecimento de Deus. A primeira carta a Timóteo continua sendo um guia poderoso para a vida cristã. Por meio dessas instruções, o apóstolo Paulo nos mostra que a fé não deve ser vivida de forma superficial, mas com compromisso, verdade e caráter. Ele nos lembra da importância de permanecer firmes na sã doutrina, cultivar uma vida de oração, viver com integridade e refletir o caráter de Cristo em nossas atitudes. Esses ensinamentos nos mostram que seguir Jesus envolve uma transformação interior verdadeira. O Evangelho não é apenas uma mensagem que ouvimos, mas uma verdade que precisa ser vivida diariamente em nossas escolhas, palavras e atitudes. Ao refletirmos sobre essas lições, percebemos que Deus continua chamando pessoas para viver com fidelidade, amor e perseverança. Assim como Timóteo foi encorajado a permanecer firme na fé, cada um de nós também é convidado a guardar a verdade e caminhar com Deus em todos os momentos da vida. Que essas lições fortaleçam a sua fé e tragam direção para o seu coração. E para finalizar, quero deixar este versículo. 1 Timóteo 6:12. Combata o bom combate da fé e ganhe a vida eterna. Foi para essa vida que Deus o chamou quando você afirmou a sua fé diante de muitas testemunhas. Muito obrigado por permanecer comigo até o final deste vídeo.
Que Deus abençoe a sua vida e fortaleça a sua caminhada com Ele. Até o próximo vídeo. Que a paz de Deus esteja com você.